The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. Bom, assim, a minha intenção inicial com esse vídeo era fazer um vídeo sobre o processo do combustível, né, da produção até o consumo final, mostrar para vocês o trajeto, falar um pouquinho sobre o papel da Petrobras, o papel das distribuidoras, o papel dos postos de gasolina e do governo, os impostos, como é que isso tudo funciona, o que gera o preço da gasolina, que é a grande polêmica, né, o preço alto da gasolina. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, aí no meio da minha pesquisa acabei caindo na questão do petróleo internacional e como é que isso tudo funciona, as grandes multinacionais do petróleo, Exxon, Chevron e as 7 irmãs. E aí eu falei, poxa, realmente acho que o legal seria estender esse vídeo, falar um pouquinho sobre a questão do petróleo a nível mundial e depois sim terminar com o processo a nível nacional, para vocês compreenderem um pouquinho esse cenário todo. Então, mãos à obra. Se vocês nunca ouviram falar nas 7 irmãs, acho que o momento é propício para a gente falar esse assunto, né? Bom, tudo começa com John D. Rockefeller, né? O patrono, o mais velho, o fundador dessa dinastia, né, da família Rockefeller. John D. Rockefeller foi o fundador da Standard Oil Company, isso aí acho que no início do século XX, né? E ele funda essa empresa de petróleo em Nova Jersey, se não me engano, e ela vai se tornar um dos maiores monopólios da história do mundo, né? Uma das maiores multinacionais, um dos maiores poderes econômicos do mundo, se tornou essa empresa, o que transformou a família Rockefeller numa das famílias mais ricas do mundo. Então a história toda começa ali, com John D. Rockefeller e com a fundação da Standard Oil Company, que mais tarde foi dividida em empresas menores. A gente vai começar a entender um pouquinho como é que funciona isso tudo. Bom, as 7 irmãs era um termo comum para as 7 companhias multinacionais de petróleo do oligopólio ou cartel chamado Consórcio para o Irã, que dominou a indústria global do petróleo de meados da década de 1940 a meados da década de 1970. Aludindo às 7 mitológicas irmãs das Pleiades, as estrelas, né, criadas pelo titã Atlas, o uso comercial foi popularizado na década de 1950 pelo empresário Enrico Mattei, então chefe da estatal italiana de petróleo Eni. É como se fosse a Petrobras da Itália, né? É a Eni. O grupo da indústria consistia em... Agora vem aqui o nome das 7 multinacionais do petróleo que compõem as 7 irmãs, né? Companhia do Petróleo Anglo-Iraniana, conhecida como BP, ela tem um papel importante, a gente vai ver isso depois. O Petróleo do Golfo, parte posterior da Chevron. A Royal Dutch Shell, é conhecida como Shell, vocês conhecem. A Standard Oil Company da Califórnia, chamada de SoCal, agora Chevron, se tornou a Chevron. A Standard Oil Company de Nova Jersey, que é conhecida como ESSO, nos países fora dos Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos é conhecida como Exxon, agora parte da ExxonMobil. Temos a Standard Oil Company de Nova York, essa chamada de Socony, não sei se a pronúncia é essa, mais tarde se transformou em Mobil, também agora parte da ExxonMobil. Essa ExxonMobil eu acho que atualmente é uma das maiores multinacionais do mundo, só perde para Apple. A Texaco, né, posteriormente incorporada na Chevron. Então são essas são as 7 irmãs que detiveram de 1940 a 1970 o monopólio internacional da produção de combustíveis derivados do petróleo, né? São as grandes petroleiras do mundo. Antes da crise do petróleo em 1973, as 7 irmãs controlavam cerca de 85% das reservas mundiais de petróleo. Desde então, o domínio da indústria mudou para o cartel da OPEP. Isso é muito importante, gravem esse nome, essa sigla, OPEP. E empresas estatais de petróleo e gás em economias emergentes, que é o caso da Petrobras, por exemplo, ou como a Saudi Aramco,
a Gazprom da Rússia, a China National Petroleum Corporation, a National Iranian Oil Company, a PDVSA da Venezuela, a Petrobras do Brasil e Petronas da Malásia. Em 2007, a Financial Times chamou essas de as novas sete irmãs, que é esse novo grupo que detém o poder atualmente, a OPEP, que eu vou explicar depois o que ela é. Qual a rincha entre as sete irmãs antigas e a OPEP, que deu uma rasteira nesse grupo mundial. O escritor britânico Anthony Sampson assumiu o termo quando escreveu o livro As Sete Irmãs, em 1975, para descrever o cartel do petróleo que tentou o seu melhor para eliminar os concorrentes e manter o controle dos recursos petrolíferos do mundo. O termo para o cartel do petróleo foi popularizado juntamente com um logotipo fictício em Mad Max 2, The Road Warrior, um filme de 1981 sobre a escassez apocalíptica de combustível. Esse filme Mad Max nunca se encaixou tão bem com a realidade aqui do Brasil que estamos vivendo agora, né? Como que a falta do combustível pode gerar um cenário apocalíptico. Abrindo aqui um rápido parênteses para falar para vocês um pouquinho sobre a OPEP, que é uma sigla para Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É uma organização internacional criada em 1960 na Conferência de Bagdá, que visa coordenar de maneira centralizada a política petrolífera dos países membros, de modo a restringir a oferta de petróleo no mercado internacional, impulsionando os preços, o que até então era evitado em parte devido às ações das sete irmãs. Foi o seguinte: as empresas britânicas e norte-americanas acabaram tomando parte do petróleo do Oriente Médio, né? Chevron, Exxon e a BP. E aí os países do Oriente Médio, na tentativa de passarem a controlar o seu próprio petróleo e se juntaram nessa organização dos países exportadores de petróleo para empreitar as sete irmãs e tentar conseguir fatias no mercado e tentar conseguir se tornar independente dessas empresas multinacionais, né? Então a grande rasteira nas sete irmãs foi a criação dessa organização dos países exportadores de petróleo. Os países membros dessa OPEP possuem 75% das reservas mundiais de petróleo, superam 40% da produção mundial e 60% das exportações mundiais. Graças à OPEP, os países são os mais bem pagos pelo seu petróleo. Os países membros dessa coligação, né, da OPEP, é a África, que contém Angola, Argélia, Gabão, Guiné Equatorial, Líbia, Nigéria e Gabão. América do Sul estão engajados a Venezuela e o Equador. O Oriente Médio, nós temos Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irão, Iraque, Kuwait e Catar. E a Ásia e a Oceania, nós temos engajado a Indonésia. As consequências da criação dessa organização foi o seguinte: a criação e atuação da OPEP deu origem a duas crises financeiras no Ocidente. No entanto, o chamado segundo choque do petróleo em 1979 incentivou as nações ocidentais a adotarem políticas para reduzir a sua dependência do petróleo estrangeiro, ou seja, do petróleo do Oriente. O alto valor do petróleo no mercado internacional tornou economicamente viável para países que possuíam reservas inexploradas, como os Estados Unidos, Canadá e até o Brasil, investirem na exportação interna. Também deu origem a programas de substituição de combustíveis fósseis, como o pró-álcool no Brasil e a produção de etanol a partir de grãos nos Estados Unidos. Os países da Europa foram os mais afetados pelos dois choques do petróleo, enfrentando uma séria depressão econômica nos anos de 1970 e 1980. Essas ações do Ocidente afetaram negativamente os membros da OPEP. Uma redução no consumo internacional do petróleo fez cair a renda dos países produtores, levando-os a revisar suas políticas e tornar o petróleo mais competitivo no mercado internacional. Isso levou a uma queda do preço do barril em 1986 e o restabelecimento dos combustíveis fósseis como principal fonte de energia moderna. Ou seja, a OPEP entrou dando rasteira no mercado tomado pelas sete irmãs. E isso foi bom para o Oriente Médio, que conseguiu maior independência e preços altos, né? Eles falaram, ó, a gente domina isso aqui e a gente vai cobrar o preço que a gente quer. Isso daí causou uma crise no mundo ocidental, uma crise do petróleo. E aí o mundo ocidental se viu nessa dependência. Poxa, somos dependentes do Oriente Médio, vamos nos tornar mais independentes, o que incentivou a produção de petróleo estatal.
ou seja, os países emergentes, né, os países de terceiro mundo, vamos dizer assim, começaram a impulsionar as suas indústrias, como a Petrobras, por exemplo, né, a produção do álcool e tal, tudo para tornar o Ocidente mais independente do petróleo do Oriente, né? Terminado esse parênteses, voltamos aqui. Sendo politicamente influentes, falando das Sete Irmãs, verticalmente integradas, bem organizadas e capazes de negociar coesivamente como um cartel, as Sete Irmãs foram inicialmente capazes de exercer considerável poder sobre os produtores de petróleo do terceiro mundo. No entanto, nas últimas décadas, o domínio das Sete Irmãs e de suas empresas sucessoras foi desafiado pelas seguintes tendências: a crescente influência do cartel da OPEP, como eu acabei de explicar para vocês, formado em 1960 e expandido progressivamente até 1975, o surgimento de empresas petrolíferas estatais poderosas em economias de mercados emergentes, como a Petrobras, por exemplo. A partir de 2017, as empresas sobreviventes das Sete Irmãs são BP, a British Petroleum, a Chevron e a ExxonMobil, e a Royal Dutch Shell, ou seja, a Shell, né, que formam os 4 membros do grupo chamado Super Majors, que são essas 4, né, das 7 sobraram 4, BP, Chevron, ExxonMobil e Shell. Então, gente, esse é mais ou menos o quadro. É uma confusão isso aí tudo, esse universo é bem mais complexo, daria de fazer vídeos e vídeos e vídeos para poder dar conta dessa realidade toda, né? Desde que John D. Rockefeller inicia essa história até o desdobramento, uma empresa comprar outra, a guerra com o Oriente, a fundação da OPEP em 1960 e as estatais crescendo nos países emergentes, isso tudo é muita coisa, mas eu tentei aqui em 20 minutos explicar o básico. E aí, dentro do país, né, nós temos então a Petrobras, uma empresa estatal. Ela é a única produtora de petróleo, não existe nenhuma outra produtora dentro do país. Ela é a única capaz de produzir, refinar e estocar o combustível, né? Então o processo é esse. A Petrobras produz, a Petrobras refina o petróleo, transforma em combustível e acumula no estoque primário, que eles chamam, que é da própria Petrobras. Lá, ela vende esse combustível para as distribuidoras. Existem várias distribuidoras no Brasil que compram esse combustível da Petrobras e acumulam eles nos estoques secundários dessas empresas. São empresas privadas, né, que competem entre si pela distribuição para os postos de gasolina. E por fim, a gente tem os postos de gasolina, que são empresas privadas também, de proprietários. Eu posso fazer um posto, você pode fazer um posto, você pode fazer um posto atrelado a uma bandeira, ou seja, você vai ter como a sua distribuidora de combustível só a Ipiranga, por exemplo, ou só a BR, por exemplo, são os postos com bandeira. Então você é um dono de posto que fez um acordo de exclusividade com a Ipiranga, por exemplo, e você vai comprar somente o combustível distribuído pela Ipiranga. Os postos sem bandeira são os famosos postos que compram de todas as distribuidoras. Eles batem preço e tal e escolhem o melhor negócio. Por isso que a gente encontra preços mais baratos em postos sem bandeira, porque ele não está atrelado a um contrato de exclusividade com uma distribuidora só. Ele pesquisa em todas as distribuidoras e compra de quem faz o melhor negócio, quem vende mais barato. Então o preço chega mais barato até nós, né? E depois do posto de gasolina vem o consumidor final, que somos nós. Por que o preço é tão caro da gasolina? Por alguns motivos. Primeiro, que existe uma tendência de exportação de petróleo, ou seja, as novas políticas da Petrobras visam vender petróleo bruto para os países estrangeiros. Então, em vez da Petrobras investir em mais refinarias, ela tem reduzido o número de refinarias no país, porque não há necessidade de refinar. Você vende o petróleo para os países estrangeiros, petróleo bruto. E aí lá ele é refinado e a própria Petrobras compra de volta para dentro do país o produto refinado, ou seja, o combustível. Isso daí encarece o preço, porque deveria haver interesse maior da Petrobras em criar mais refinarias dentro do país, né? Isso já encarece o preço. Aí depois nós temos as distribuidoras que vão agregar o seu custo, né?
elas compram da Petrobras e elas têm que revender para os postos, então elas ficam com uma parcela de dinheiro também, o lucro delas. Depois tem o posto de gasolina com os seus proprietários, que são pessoas comuns, que também têm que viver, também têm que lucrar, também montaram seu próprio negócio. Montar um posto de gasolina não é fácil, é um negócio de risco, é um negócio complicado de gerenciar, né? Então o posto de gasolina também coloca a sua mordidinha. Todo mundo vai dando a sua mordida porque são todos empresários lidando com o livre comércio, né? O maior problema, na verdade, não é nem as distribuidoras, nem os postos de gasolina, mas é os impostos que o governo cobra, né? No meio dessa história toda tem os impostos do governo que acabam encarecendo bastante. Há vários fatores que determinam os preços da gasolina. Segundo a BR Distribuidora, 28% do custo vão para a Petrobras, 28% fica com a Petrobras, 16% são dos impostos federais, que é o CIT, o PIS, o PASEP e o COFINS, e outros 28% corresponde ao ICMS. Ainda tem os 13% do custo do etanol e, por fim, 14% do valor final são para o pagamento de custos de distribuição e revenda, que são as distribuidoras, e, por fim, o preço também que é colocado pelos postos, pois esses também precisam sobreviver. Ou seja, é uma cadeia, né? É uma cadeia no qual nós temos o preço da Petrobras, revendedoras, postos de gasolinas, impostos do governo. Isso tudo gerou um sistema no qual o preço chega a esse na nossa mesa, né? Então, a solução seria reduzir os impostos, a Petrobras tentar fazer preços mais competitivos, mais baratos, investindo em refinarias no próprio país, né, para baratear o processo. E também a questão da Petrobras ser um monopólio, né? Então só existe uma empresa que produz o petróleo brasileiro e ela não tem competição. Então a Petrobras ela pode meio que estipular o preço que ela quiser, porque não há competitividade, não há mais de uma empresa petrolífera extraindo petróleo no Brasil para criar disputa de mercado. Então nós temos um monopólio, literalmente um monopólio da Petrobras, e aí o preço já vem ditado de lá de cima e depois vem vindo essa cadeia toda, né? É muito complexo, gente, se você for ver o petróleo no mundo, o petróleo no Brasil, e isso tudo reflete nos 4,20, 4,50 que está chegando a gasolina, né? Então eu não vejo um culpado só, eu vejo que todo o sistema está mal estruturado, foi mal fundamentado, precisaria de uma revisão, de uma reciclagem total nesse processo inteiro, né? Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, inscrevam-se no canal, compartilhem com os colegas, ativem as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Get up on your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide, and Exxon. Those are the nations of today. What do you think the Russians talk about in their Council of State? Karl Marx? They get out their linear programming charts, statistical decision theories, Minimax solutions, and compute the price-cost probabilities of their transactions and investments just like we do. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr. Beale.